Imagine a cena. Você entra em um restaurante, sorri para o garçom, mas em troca recebe um tratamento frio e desdenhoso. No começo, tenta ignorar, acreditando que é apenas um mal-entendido. Mas conforme o tempo passa, fica claro que você está sendo tratada de forma diferente. E não por causa do seu pedido ou comportamento, mas por algo que está além do seu controle: a cor da sua pele. É doloroso, humilhante, e você se pergunta até onde isso vai. Agora, o que o garçom não sabe é que a mulher que ele está humilhando é, na verdade, a esposa do dono do restaurante. E, em breve, essa verdade virá à tona de uma maneira que ele jamais imaginou. Racismo é um problema que muitos preferem ignorar, fingindo que é coisa do passado. Mas esse incidente nos mostra o quão presente ele ainda está, infiltrado nas interações cotidianas. A pergunta que fica é: como você reagiria? E, mais importante, como transformar essa situação em uma lição que todos possam aprender? Porque a mudança começa aqui, e você vai querer ver como essa história termina. O racismo, muitas vezes, não se manifesta de maneira explícita. Ele surge quase sorrateiro em situações rotineiras que, à primeira vista, poderiam passar despercebidas. Veja, por exemplo, a indústria de serviços como cafés e restaurantes. A forma como uma mulher negra pode ser tratada em comparação com outros clientes pode variar sutilmente. Mas essas pequenas diferenças são onde o preconceito se esconde. Talvez o olhar desdenhoso, o serviço mais demorado ou até o tom de voz usado. E isso, infelizmente, não é incomum. Quando se olha com atenção, essas situações mostram que o racismo é uma realidade constante, que se infiltra até nos momentos mais corriqueiros. O que muitos não percebem é que essa discriminação cotidiana acaba sendo internalizada, tanto por quem a sofre, quanto por quem a pratica. Por isso, é essencial que as pessoas comecem a identificar esses comportamentos, sejam eles clientes ou funcionários, para que a mudança ocorra. Um simples gesto, como prestar atenção em como se trata cada pessoa no seu dia a dia, já pode ser o primeiro passo. Afinal, ninguém quer admitir que participa desse ciclo de desigualdade. Mas é no reconhecimento dessas ações que se começa a construir algo novo. E não se engane, essa luta não é exclusiva de grandes movimentos ou protestos públicos. Ela está no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, nas conversas que temos e até nas palavras que usamos. É importante observar e agir, seja em um restaurante, uma loja ou qualquer outro lugar. Mas, infelizmente, muitas vezes, essas atitudes estão escondidas atrás de uma máscara de profissionalismo, como veremos a seguir. Lucas, o garçom, acreditava estar apenas fazendo o seu trabalho. Ele mantinha uma postura profissional, ou assim parecia, para quem o observava de fora. O que muitos não viam era o preconceito velado por trás de suas ações. Ao fingir um atendimento cordial, Lucas usava o profissionalismo como escudo para encobrir suas atitudes discriminatórias. Quantas vezes você já se deparou com um atendimento que parecia educado, mas com uma leve dose de condescendência? É nesse cenário que o racismo se camufla, e é aqui que começa o verdadeiro problema. O falso profissionalismo serve para mascarar atitudes que, no fundo, perpetuam a desigualdade. Esse tipo de comportamento é especialmente perigoso porque é mais difícil de ser confrontado. Quando alguém se esconde atrás de um suposto profissionalismo, a vítima pode até questionar se está exagerando ou imaginando coisas. E, muitas vezes, o preconceito é tão bem disfarçado que outros ao redor nem percebem que algo está errado. O atendimento desigual não vem com gritos ou insultos, mas com sorrisos falsos, gestos sutis e uma frieza velada. Em vez de servir como proteção, o profissionalismo é distorcido e usado para justificar a discriminação. É preciso, então, ir além das aparências. Quem já sofreu com esse tipo de tratamento sabe como é importante estar atento aos detalhes. Não se trata apenas de seguir normas de conduta ou de atender clientes com educação. O verdadeiro profissionalismo está em tratar todos com igualdade e respeito, sem deixar que preconceitos interfiram. Quando alguém como Mariana decide agir, ela nos lembra que enfrentar esse tipo de discriminação é mais do que um ato de coragem. É um passo crucial para desmascarar o que está por trás dessa falsa cordialidade. Quando Mariana percebeu o tratamento desigual que estava recebendo, algo mudou dentro dela. A sensação de humilhação, que tentou disfarçar com um sorriso educado, logo deu lugar à determinação de não aceitar mais aquela situação. Não é fácil se posicionar, especialmente em momentos em que tudo parece querer calar sua voz. Mas ao decidir confrontar Lucas, o garçom, Mariana tomou para si o poder da defesa.
Em um mundo onde o racismo ainda persiste, o simples ato de falar e agir pode ser transformador, não só para ela, mas para todos que presenciam o momento. Defender-se contra o racismo é, acima de tudo, uma forma de empoderamento. Esse tipo de posicionamento é vital porque inspira outras pessoas que, muitas vezes, sofrem em silêncio. Ao se levantar contra a discriminação, Mariana não apenas se defendeu, mas deu voz àqueles que, por medo ou insegurança, ainda não se sentem prontos para fazer o mesmo. É o tipo de ação que reverbera, criando uma onda de coragem. Afinal, quem nunca hesitou em reagir a uma situação de injustiça? Porém, ao ver alguém como Mariana tomar essa atitude, muitos passam a acreditar que também podem fazer o mesmo. Mas o poder da defesa vai além de uma reação momentânea. Trata-se de um compromisso contínuo, de lutar pelo que é certo, mesmo quando o caminho parece difícil. Enfrentar o preconceito, seja no trabalho, em espaços públicos ou até entre amigos, é algo que exige força. No entanto, essa força se multiplica quando há apoio ao redor. E é exatamente isso que Rodrigo, o dono do restaurante, representará no próximo ato dessa história. Quando Rodrigo soube do incidente, ele não hesitou em tomar uma atitude. Como proprietário do restaurante, ele compreendia que as ações de seus funcionários não apenas refletiam a qualidade do serviço, mas também os valores que ele defendia. A escolha de punir Lucas não foi apenas uma reação impulsiva, foi uma lição. Rodrigo sabia que deixar aquele comportamento passar impune seria o mesmo que consentir com o racismo. Ações têm consequências, e é exatamente por isso que ele decidiu agir de forma firme e decisiva. O que muitas vezes parece apenas um erro isolado, na verdade, é parte de algo maior que precisa ser corrigido. Esse tipo de resposta é fundamental para criar um ambiente mais justo. Quando alguém é responsabilizado pelos seus atos, a mensagem é clara. Comportamentos discriminatórios não serão tolerados. E essa não é uma lição apenas para Lucas, mas para todos os funcionários do Café Solares e além. Em um ambiente profissional, a disciplina é necessária para garantir que o respeito seja mantido. Não há espaço para desculpas ou justificativas quando o assunto é o tratamento justo e igualitário de todos. As repercussões de ações como a de Lucas ecoam, criando um efeito dominó que pode moldar o comportamento futuro de outras pessoas. Mas Rodrigo sabia que a lição não terminava aí. A disciplina é apenas o primeiro passo. O verdadeiro impacto está em transformar o ambiente para que incidentes como aquele não voltem a acontecer. E para isso, o apoio àqueles que foram prejudicados é essencial. O próximo passo que Rodrigo tomaria deixaria claro que Mariana não estava sozinha e que, em situações como essa, aliados são vitais. Rodrigo sabia que mais do que punir Lucas, ele precisava demonstrar total apoio à Mariana. Para qualquer pessoa que enfrenta discriminação, sentir-se apoiada é fundamental para a superação do trauma causado. O gesto de Rodrigo de conversar pessoalmente com ela, expressando seu arrependimento pelo ocorrido e garantindo que aquela situação não se repetiria, foi um ato de solidariedade. Esse tipo de apoio não apenas conforta, mas também fortalece. Quando alguém se sente amparado, tem mais coragem para continuar lutando contra as injustiças que enfrenta. E é exatamente esse o papel que os aliados devem desempenhar: oferecer suporte e reforçar que o combate ao racismo é um esforço coletivo. Sistemas de apoio como esse fazem toda a diferença. Em muitas situações, a vítima de discriminação pode se sentir sozinha e desamparada, como se estivesse lutando uma batalha sem ajuda. Mas quando existem pessoas dispostas a oferecer um ombro amigo e a tomar atitudes concretas, essa sensação de solidão diminui. Rodrigo foi mais do que um simples proprietário tentando proteger a reputação de seu restaurante. Ele agiu como um verdadeiro aliado, alguém que entende a importância de estar ao lado de quem foi injustiçado. Em qualquer esfera da vida, seja no trabalho ou nas relações pessoais, o apoio daqueles ao nosso redor pode ser o que nos dá forças para seguir em frente. Entender o valor de um sistema de apoio é essencial para transformar a realidade. A mudança real não acontece apenas com punições e regras. Ela vem quando criamos ambientes onde todos, independentemente de sua cor ou origem, se sentem seguros e respeitados. E é por isso que o Café Solaris não era apenas mais um restaurante. Ele representava algo maior. Ele simbolizava um local de acolhimento e igualdade, algo que as empresas deveriam sempre buscar. Afinal, a cultura de um negócio reflete muito sobre seus valores, como veremos a seguir. O Café Solaris não era apenas um lugar onde se serviam cafés e refeições.
Era um reflexo dos valores que Rodrigo acreditava e promovia. Desde sua fundação, o restaurante tinha como compromisso ser um ambiente inclusivo, onde pessoas de todas as origens se sentissem bem-vindas. A forma como um negócio lida com questões de diversidade e inclusão é um reflexo direto de sua cultura. O incidente com o Lucas não apenas expôs um problema, mas também reforçou a necessidade de manter a missão do Café Solaris viva. O que muitas empresas ainda falham em entender é que, ao ignorarem a importância da diversidade, acabam perdendo a oportunidade de construir um espaço mais harmonioso e acolhedor. Rodrigo sabia que as ações de seus funcionários precisavam espelhar os valores que ele estabelecera para o Café Solaris. Ele acreditava que a cultura de uma empresa deve ser mais do que apenas um discurso bonito. Ela deve ser vivida em cada interação, tanto entre os funcionários quanto com os clientes. Quando o racismo entra em cena, por mais que seja um ato isolado, ele põe em risco toda a credibilidade construída. Por isso, o trabalho de criar uma cultura empresarial que valorize a igualdade e o respeito é contínuo. Negócios que promovem diversidade não apenas atraem mais clientes, mas também constroem uma base sólida de confiança e respeito. Mas esse processo não acontece da noite para o dia. É preciso dedicação, vigilância e, acima de tudo, ações concretas. Empresas que refletem esses valores em sua cultura são aquelas que têm um impacto duradouro, não apenas no mercado, mas também na sociedade. Elas se tornam exemplos, mostrando que é possível, sim, manter um ambiente de trabalho livre de discriminação e preconceitos. E, ao fazer isso, ajudam a promover uma mudança social maior, que vai além das paredes do restaurante. Uma transformação que pode começar pequena, mas, quando feita da maneira certa, é capaz de mudar o jogo no longo prazo. A história do Café Solaris e o incidente envolvendo Lucas mostram que a mudança é possível, mas requer coragem para enfrentar os preconceitos enraizados. Rodrigo sabia que sua atitude não apenas corrigiria o erro cometido naquele dia, mas também teria o potencial de influenciar o futuro do restaurante e até mesmo da comunidade ao seu redor. Quando alguém é confrontado com as consequências de suas ações discriminatórias, há uma oportunidade real de transformação. Esse tipo de mudança, porém, não é instantânea. Ela acontece de maneira gradual, à medida que as pessoas começam a repensar seus comportamentos e crenças. No caso de Lucas, o impacto daquela experiência foi mais profundo do que ele poderia imaginar. Mudanças de longo prazo acontecem quando nos comprometemos a revisar continuamente nossas atitudes e a lutar contra nossos preconceitos. O Café Solaris, com seu foco em inclusão, tornou-se um espaço onde essa transformação podia florescer. Negócios que promovem uma cultura de respeito e igualdade têm o poder de ir além de seu impacto imediato. Eles inspiram outros a seguir o mesmo caminho, criando uma corrente de mudança que pode tocar muitas vidas. Para quem deseja ver uma sociedade mais justa, é necessário entender que cada pequeno gesto, cada decisão, contribui para algo maior. Um restaurante pode ser um ponto de partida, mas a verdadeira mudança ocorre quando esses valores se espalham para todos os setores da vida. É importante lembrar que essa transformação não termina com a punição de uma pessoa, ou com a correção de um erro. Ela precisa ser alimentada constantemente, seja em casa, no trabalho ou em espaços públicos. Quando indivíduos enfrentam seus preconceitos, não só melhoram suas próprias vidas, mas também geram um impacto social mais amplo. O caso do Café Solaris nos ensina que mudanças duradouras começam no nível individual, mas podem ecoar muito além. E assim, o que começou como uma lição para Lucas, se torna uma poderosa reflexão para todos nós, inspirando outras pessoas a também reverem suas atitudes. E agora que você acompanhou essa história, a pergunta que fica é: quantas vezes situações como essa acontecem ao nosso redor e são simplesmente ignoradas? Cada pequeno ato de racismo, por mais sutil que seja, precisa ser confrontado. A lição aqui não é apenas sobre o que aconteceu com Lucas e Mariana, mas sobre o que você pode fazer em situações semelhantes. Você já parou para pensar se está fazendo sua parte para promover a igualdade no seu círculo social, no trabalho ou até mesmo no restaurante que frequenta? Talvez a próxima vez que testemunhar algo assim, você seja a pessoa que levanta a voz e faz a diferença. Se esta história te impactou de alguma forma, é hora de agir. Como você pode aplicar essa lição no seu dia a dia? Pense nas pequenas atitudes que podem trazer mudanças reais. Compartilhe essa mensagem, converse com outras pessoas sobre o tema e, claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas importantes como esse.
Juntos podemos fazer a diferença.